O estrangulamento externo, imposto pela crise de 1929, queda da Bolsa de Nova York, e a consequente diminuição das exportações do café brasileiro, nosso principal produto de exportação na época, foi o fator que permitiu que, na prática, o modelo de industrialização por substituição de importações pudesse ser implantado no Brasil. O estrangulamento externo é um termo que denota a fragilidade da capacidade de importar bens e serviços dada pelas restrições do volume de exportação. O processo de substituição de importação consistia na implementação pelo Estado brasileiro, a partir de 1930, de uma política industrial que deixava de lado o modelo agroexportador por um modelo de substituições de importações. Essa política impôs restrições às importações de bens de consumo não duráveis e estimulou a importação e a produção de máquinas e equipamentos de bens de consumo duráveis. Esse processo provocou uma alteração qualitativa na pauta de importações de bens de consumo para bens de capital. Esse processo de substituição de importação tem característica e uma sequência lógica. 1. Inicia-se com um processo de estrangulamento externo, gerando escassez de divisas. 2. O governo tenta controlar a crise por meio de medidas que dificultam as importações e acabam por proteger a indústria nacional. 3. Gera-se uma onda de investimento nos setores substituidores de importação, aumentando a renda nacional e a demanda agregada. 4. Novo estrangulamento externo, em função do próprio crescimento da demanda de importação de bens de capital, partes e peças e bens intermediários pelas empresas por aumento da demanda interna. Portanto, o motor do processo de substituições de importações é o estrangulamento externo. É uma industrialização por etapas, apesar de, ao final, se buscar uma indústria completa. A industrialização se faz por partes, por rodadas. A primeira etapa da industrialização foi completada pelos governos do presidente Getúlio Vargas, bens de consumo não duráveis. A segunda etapa foi completada pelo governo do presidente Juscelino Kubitschek, com o plano de metas, com a implantação da indústria de bens duráveis, e a terceira etapa foi realizada por meio da implantação do segundo PND, pelo governo do presidente Geisel, bens intermediários e de capital. Por isso, o final desse processo de substituição de importação se dá com o segundo PND. Porém, as medidas que sustentavam esse processo vão durar até 1990, com a posse do presidente Collor de Mello, como o dissimilar nacional, as licenças de importação e outras. No Brasil, a participação do Estado foi fundamental para que se pudesse atingir a industrialização. Esse processo tinha algumas dificuldades, como tendência ao desequilíbrio externo, por várias razões. É uma industrialização fechada, voltada para dentro, visa o atendimento do mercado interno e depende de medidas que protejam a indústria nacional. Desvalorização cambial, controles cambiais, taxa múltipla de câmbio, tarifas aduaneiras e similar nacional. 2. A participação do governo no processo de substituição de importações deu-se através de definição, articulação e sustentação financeira dos grandes blocos de investimento, criação de infraestrutura e produção direta de insumos intermediários indispensável à industrialização pesada, monopólio estatal de todas as operações cambiais, criação de absoluta reserva de mercado para a indústria nacional por meio da Lei Dissimilar Nacional e licenças e incentivos de importação para montagens de fábricas nacionais e taxas privilegiadas de câmbio com proteção aduaneira. Por último, nós teríamos a Lei Dissimilar Nacional, que foi implantado com o Plano de Metas JK, que estimulava a iniciativa privada por meio de reserva de mercado para a produção nacional, que é a Lei Dissimilar Nacional, câmbio preferencial para a importação de bens de capital para setores especiais e crédito com carências e juros subsidiados do BNDE e do Banco do Brasil. A agricultura participou do processo de industrialização por meio de 5 funções. 1. Liberação de mão de obra. 2. Fornecimento de alimentos e matéria-prima.
3. Transferência de capital. E 4. Geração de divisas. E 5. Mercado consumidor. O Brasil, portanto, completou o ciclo de industrialização a partir do segundo PND. Assim, a partir dessa época, foi considerado um país industrializado. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica com assuntos tratados aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada.